como não podia ser diferente, quero deixar os meus parabéns a todas as mamães no dia de hoje tão especial. O amor de mãe só pode ser superado por um amor, que é o amor de Deus. É o maior amor que a Bíblia registra. O único que supera o amor de mãe é justamente o amor de Deus. Eu quero parabenizar a vocês que tiveram essa bênção. Estou longe da minha mamãe, minha esposa também, mas já ligamos, já falamos com ela e já agradecemos a Deus pela vida das mamães no dia de hoje. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, queridos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Estamos em uma conferência pentecostal. Deixa eu fazer uma consulta aqui. Quantos ainda não são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão aí. Você que não é batizado, pode levantar alto assim para a gente identificar. Você que não é batizado, dos que não são batizados, quantos querem ser batizados? Balance a mão assim, só os que querem. Jesus está aqui para batizar nesta noite. Esta semana é especial porque nós vamos falar do Espírito Santo. E a minha Bíblia diz que o crer ele vem pelo ouvir. E às vezes nós só aplicamos esse texto para a salvação. O crer vem pelo ouvir e nós falamos muito isso para as pessoas que estão fora. Mas na verdade essa é uma regra geral da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, nós passamos a crer. E quando nós cremos, alguma coisa acontece. Por isso eu creio que o Senhor Jesus há de batizar com o Espírito Santo muitos crentes nesta conferência pentecostal. Ontem pregamos em um encontro do DENOC ali em Quintas, e o Senhor Jesus batizou para mais de 10 crentes ao final do culto. E eu creio que não vai ser diferente. A igreja vem se preparando para receber isso do Senhor Jesus. Amém? Quantos creem nisso nesta noite? Quantos querem ver Jesus batizar, renovar, distribuir dons? Conecte com os céus nesta noite. Permita que o Espírito Santo de Deus encha a tua vida, molde a sua vida e conduza este culto. Porque se Ele não conduzir o nosso culto, nós estaremos perdidos no tempo e no espaço. Mas se Ele nos conduzir, nós veremos o bondoso agir de Deus nas nossas vidas. Navegue no oceano do Espírito nesta noite e seja conduzido por Ele. João 14,16, quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Queridos, o tema que nos foi proposto pelo Espírito de Deus para esta noite é a pessoa e a obra do Espírito Santo. E eu escolhi este texto orientado pelo Espírito de Deus, por ser ele o momento em que Jesus apresenta a sua igreja, ou apresenta os seus discípulos, aqueles que seriam a base da igreja, a pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo age na Bíblia Sagrada desde os primeiros momentos históricos. O Espírito Santo age na história da humanidade desde os seus primeiros instantes. E às vezes nós tendemos a esquecer do Espírito Santo. Às vezes nós tendemos a nos afastarmos um pouco de conhecer o Espírito Santo. Oramos ao Pai, oramos a Jesus, e às vezes não oramos ao Espírito Santo, porque não temos com Ele não temos dele um conhecimento que nos proporcione esta liberdade de orarmos a Ele, de falarmos com Ele, de estarmos com Ele e de entendermos de que forma Ele atua na vida da igreja, na vida dos que estão fora, aleluia, e na história do mundo de uma maneira geral. Precisamos compreender o Espírito Santo, sim, porque das pessoas da Trindade é o Espírito Santo que está mais perto de nós. Quando Paulo se despede da igreja em Corinto, na sua segunda carta, no último versículo, ele fala sobre 3 presentes eternos, dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Ele nos revela que a graça salvadora flui de Jesus. Ele nos revela que o amor redentor emana do Pai. Mas quando ele fala de comunhão, quando ele fala de amizade, quando ele fala de consolação, quando ele fala de relacionamento, ele se refere ao Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se não conhecermos o Espírito Santo neste presente tempo, não conheceremos ao Pai nem o Filho. Por quê? Porque em cada momento historicamente bíblico, Deus se revelou e se manifestou de uma forma diferente. No Antigo Testamento, o Pai de todos
ver. No Novo Testamento, no momento dos evangelhos, vem Jesus revelando a Deus. E a Bíblia diz por meio de Paulo que ele era a imagem do Deus que não se podia ver, conforme Colossenses 1,15. Mas neste presente tempo, nesta presente dispensação, nos dias em que nós estamos vivendo, é o Espírito Santo a revelação mais real, a revelação mais concreta, a revelação mais firme de Deus para a igreja do Senhor nos presentes dias, nos tempos que nós estamos vivendo. O Espírito Santo é Deus perto de nós. No tempo em que estamos vivendo, o Espírito Santo é Deus falando conosco, é Deus se revelando para nós, é Deus se relacionando conosco. Aleluia! E nós não podemos nos relacionar com quem nós não conhecemos. A intimidade, ela vem do relacionamento. O conhecimento, ela vem a partir da intimidade. E nunca seremos íntimos se não nos relacionarmos. E nunca conheceremos se não formos íntimos. Por isso o Espírito de Deus conduz a direção da igreja a esta conferência pentecostal, cujo propósito não é somente fazer barulho, cujo propósito não é somente movimentar, agitar ou preencher uma lacuna na agenda da igreja. O propósito é conhecer o Espírito Santo e prosseguir em conhecer o Espírito Santo e provar dos frutos do conhecimento do Espírito Santo e gozarmos das bênçãos que o Espírito de Deus tem reservado para nós. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós não estamos falando de um coadjuvante na história bíblica. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós não estamos falando de um personagem secundário no céu, ou até mesmo de uma terceira pessoa no sentido humano da palavra, não. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando do próprio Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, quando Ananias e Safira mentem diante da igreja, Pedro chama a atenção de Ananias, dizendo: Ananias, por que se encheu o teu coração de engano? Por que se encheu o teu coração de mentiras? Por que vocês resolveram mentir? Saibam de uma coisa: quando vocês mentiram aqui diante dos homens, vocês não mentiram a homens, vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês mentiram ao próprio Deus. Ele revela que o Espírito é Deus, ele fala da divindade do Espírito Santo, aleluia. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 31, a Bíblia diz que toda blasfêmia é perdoada, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo, este perde a oportunidade de perdão. Se você blasfema contra o Espírito Santo, você peca contra ele, você peca contra ele. Isso quer dizer que ele é Deus, porque o homem peca contra aquele que é maior do que você. Quando eu falo da divindade do Espírito Santo, eu estou falando de uma divindade plena, assim como o Pai e como o Filho. O Espírito Santo é onipresente e já foi cantado nesta noite. Salmo 139, versículo 7, o salmista Davi pergunta: para onde mirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer a profundeza do mar, tu também vai estar ali. Se eu for, aleluia, descer ao mais profundo abismo e lá no Sheol puser a minha cama, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O Espírito Santo é onipresente, assim como o Pai, como o Filho. O Espírito Santo é onisciente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, Paulo está falando àquela igreja dizendo: o Espírito Santo penetra todas as coisas, o Espírito Santo conhece todas as coisas, o Espírito Santo prescruta todas as coisas. Ao Espírito Santo nós não podemos esconder nada. Do Espírito Santo nós não podemos nos furtar, nós não podemos nos esquivar. Por quê? Porque ele tem um conhecimento pleno, ele tem um conhecimento tremendo. Isaías capítulo 11, versículo 2, esse Espírito se manifesta de várias maneiras. Isaías fala: virá sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de temor. Aleluia! Nesta
Santo, adore o Espírito Santo, adore o Espírito Santo, adore o Espírito Santo, adore ao Espírito Santo de Deus. Ele é Deus. E ao contrário do que muita gente diz por aí, o Espírito Santo não é uma força que influencia, o Espírito Santo não é uma influência somente, não. Ele é uma pessoa, assim como o Pai e assim como o Filho. O Espírito Santo é uma pessoa e ele tem sentimentos. Por isso que Paulo disse lá aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da salvação. Se ele se entristece é porque tem sentimentos, se ele tem sentimentos é porque ele é uma pessoa, ele tem personalidade, assim como o Pai e assim como o Filho. O Espírito Santo tem personalidade, o Espírito Santo tem vontades, e de uma forma metafórica, em João capítulo 3, versículo 8, Jesus fala a Nicodemos dizendo assim: Nicodemos, o vento sopra e ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele tem vontade, ele tem autonomia, e a mais do que isso, queridos, ele tem um nome. O nome pode não dizer muita coisa na cultura ocidental, mas na cultura do Oriente o nome tem significado. O nome individualiza, o nome define, o nome descreve. A palavra nome no hebraico é Shem, e a palavra Shem quer dizer história. Cada vez que você chama alguém pelo nome, você está falando da sua história. E quando nós falamos do Espírito Santo, cada vez que nós definimos o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, nós estamos falando da sua história. Ele aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 2, como o Espírito de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Espírito de Deus, ele aparece em Êxodo como o Espírito do Senhor, aleluia, o Espírito de Yahvé, o Espírito daquele que cria todas as coisas. Isso fala de uma participação ativa do Espírito Santo, aleluia, em relação a todas as coisas. Ele atua com o Pai de forma indissociável, ele atua com o Filho. Amanhã nós veremos o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele atua com o Filho de uma forma indissociável desde o princípio. Salmo 91, o salmista diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você consegue ver a Trindade aí? Você consegue ver a Trindade aí? Vamos enxergar a Trindade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Um dos nomes do Pai é El Elyon, o Deus Altíssimo. Aleluia. Aquele que habita onde? No esconderijo. Isaías capítulo 32, versículo 2, falando do Messias, Isaías disse: o príncipe que há de reinar será como esconderijo no dia de sol. Eis aí Jesus. E o salmista está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, relacionamento com o Pai e com o Filho, a sombra do Onipotente descansará. Eis aí o Espírito Santo. Gabriel visita Maria e diz: você vai conceber. E quando Maria diz assim: não posso, porque não sou casada e não conheço o homem, ele disse: não te preocupes, a sombra do Altíssimo virá sobre ti, e o Espírito Santo te capacitará para esta obra. Pai, Filho e Espírito Santo, de forma autônoma, distinta e interligada, trabalhando em favor daqueles que creem e esperam neles. Quando eu digo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, eu não falo de uma ordem de preferência, porque não há preferência. A ordem é mais histórico-cronológica, porque o Pai se manifestou no Antigo Testamento, o Filho nos Evangelhos e o Espírito Santo de Atos dos Apóstolos em diante. Por isso é uma ordem mais cronológica do que preferencial. Mas Jesus fez menção ao Espírito Santo quando ele disse em Mateus 28 e 19: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tem um nome que o individualiza, ele tem um nome que o define.
Ele tem um nome que o caracteriza. E se ele tem um nome, se ele é uma pessoa, se ele é um indivíduo, aleluia, ele tem a sua obra. E a obra do Espírito Santo é uma obra peculiar e singular, assim como a obra do Pai e do Filho. A obra de Deus é uma obra singular. A obra de Cristo foi uma obra mais do que singular e continua sendo. A obra do Espírito é uma obra peculiar, uma obra singular. E a obra do Espírito Santo, ela se resume basicamente em 3 coisas: preservar, capacitar e preparar. O Espírito Santo atua desde o começo da história até os dias odiernos, dentro dessas 3 balizas. Ele trabalha preservando, ele trabalha capacitando e ele trabalha preparando. O que ele estava fazendo em Gênesis 1 e 2? Pairando sobre a face de uma terra desforme e vazia. O que ele estava fazendo? O texto anterior diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que ele estava fazendo ali? Ele estava preservando a matéria-prima do projeto de Deus. Ele estava preservando a matéria-prima da obra criadora de Deus. É função do Espírito Santo preservar. É função do Espírito Santo preservar. Desde o Antigo Testamento é função do Espírito Santo preservar. E no Novo Testamento não é diferente. João capítulo 14, versículo 18, Jesus disse: não vos deixareis órfãos. Alguém vai cuidar de vocês. Alguém vai preservar as vossas vidas. Oh, meu irmão, se isso não é motivo para se alegrar e dar glória a Deus, eu nem sei mais o que é, viu? Porque Jesus nos deixou claro: vocês não estarão sozinhos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos desampararei. O Espírito Santo vai cuidar de você. Ele tem preservado a tua vida. Ele tem preservado a tua vida. Ele tem preservado a tua vida. Você precisa entender isto. A tua vida está preservada pelo Espírito Santo. Oh, a tua vida está preservada pelo Espírito Santo. A tua casa está preservada pelo Espírito Santo. Os teus filhos estão preservados pelo Espírito Santo. O teu ministério está preservado pelo Espírito Santo. Deus me toma com sentimento profético, com palavra de conhecimento. Alguém aqui que hoje chorou bastante, que sentiu bastante por causa do dia das mães, sentiu, sofreu um pouco. Deus manda te dizer: você não está órfão. Você não é órfão. Você não é órfão. Você não é órfão. Me faça um favor, por gentileza. Você está sentado lá ao lado de alguém e esta pessoa precisa ouvir esta palavra. Diga para ele: você não é órfão. Você não é órfão. O Espírito Santo cuida de você. O Espírito Santo preserva a tua vida. Aqui no ministério vocês não estão órfãos. Vocês não são órfãos. O Espírito de Deus está preservando. Deus é o Deus do órfão e da viúva. Deus é o Deus do órfão e da viúva. Por isso Jesus disse: eu vos darei outro consolador para que esteja convosco. E tem um segredo aqui, viu, ministério? Para sempre. Para sempre. A palavra para sempre é uma locução, aleluia, hebraica, adiolam. E a palavra, a locução adiolam quer dizer eternamente. Isso quer dizer que desde o dia que Ele começou a cuidar de nós, Ele não vai mais largar as nossas vidas. Ele não vai abandonar as nossas vidas. Esta pessoa bendita, sublime, excelsa, majestosa, grandiosa, divina, especial, amorosa, companheira, amiga do Espírito Santo, não vai nos deixar. Porque a sua função é preservar. A sua função é capacitar. No Antigo Testamento Ele já capacitava. Gênesis capítulo 41, versículo 38.
Você vai ver José diante de Faraó destrinchando o seu sonho. E quando ele acaba de destrinchar, ele diz: olha, Faraó, faz o seguinte: procura alguém inteligente o suficiente para administrar, para cuidar deste momento de bonança, para chegarmos no momento de seca com fartura. Aí Faraó olha para ele e diz assim: onde encontraríamos alguém com o seu entendimento, alguém com a sua desenvoltura, alguém com o seu intelecto? Mas ele diz no versículo 39: alguém como você, em quem haja o Espírito de Deus. É Ele quem capacita. É Ele quem capacita, é Ele quem capacita. Ele continua capacitando. Ele continua capacitando. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós Ele, o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Quando ele diz recebereis poder, ele usa o termo latino dínamos. Ele usa a palavra possibilidades. Ele está dizendo: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, as possibilidades se ampliarão. Ele vai ampliar as suas possibilidades. O que você não pode, você vai poder. O que você não conseguia, vai conseguir. O que não alcançava, vai alcançar. Por quê? Porque Ele é o Espírito que capacita. Ele é o Espírito que capacita. Eis a maior obra do Espírito Santo para a igreja na terra. Ele nos capacita. Ele nos batiza com o Espírito Santo, ou Jesus nos batiza com o Espírito Santo, para que sejamos capacitados. Para quê? Para fazer a sua obra e para resistir nos dias maus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe por que você vai vencer? Você sabe por que você vai chegar no céu? Porque esse Espírito que nós estamos pregando sobre Ele é Deus. Esse Espírito Santo que é tão Deus quanto o Pai quanto o Filho, aleluia, Ele vai nos capacitar. Nesta semana crentes serão capacitados, dotados de dons do Espírito para pregar a palavra. Eu vou começar a profetizar sem medo do que estou dizendo. Quem não pregava vai começar a pregar. Quem não cantava vai começar a cantar. Quem não profetizava vai profetizar. Quem não entendia a Bíblia vai entender. Quem não tinha visão vai ter visão. Porque o Espírito de Deus vai capacitar a tua vida. Está preparado para ser capacitado? Assim que a igreja surge, Ele capacita de imediato a igreja. Atos 2 e 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Ele aparece e começaram a falar em outras línguas. Você sabe o que isso quer dizer? A palavra outras línguas no grego de Atos 2 quer dizer heteroglossais no grego. Outros idiomas. Eram galileus, pescadores, cobradores de impostos, na sua maioria homens sem qualquer cultura que lhes possibilitasse falar a outras nações pelos seus próprios idiomas. Mas o Espírito Santo veio, e Ele que é o maior interessado na pregação do Evangelho, e Ele que é o maior interessado na plenitude da mensagem de Cristo, Ele começa a dotar os apóstolos, e eles começam a falar em outras línguas. E alguém começa a olhar e dizer assim: estes homens não são galileus, estes homens não são da Galileia, porque nós os estamos ouvindo falar em nosso próprio idioma, porque nós estamos entendendo o que eles estão dizendo. E Pedro se levanta e diz assim: isso acontece para que se cumpra a palavra de Joel, que disse: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deixa eu encerrar esta mensagem te dizendo sobre o último item da obra do Espírito Santo. Eu te disse que Ele é uma pessoa. Eu te disse que Ele é tão Deus quanto o Pai quanto o Filho, dotado de onisciência, onipresença, dotado de onipotência, com vontade, com sentimentos. Eu te disse que a obra do Espírito Santo se baseia em três premissas, em três colunas, a saber, a preservação, a capacitação e, por último, a preparação. É Ele quem nos prepara para o encontro com Cristo. Aleluia. Uma das funções do Espírito Santo é preparar. E
E isso está bem tipificado em Gênesis capítulo 24. Quando o servo vai buscar a noiva para Isaac, e quando o servo, que é um símbolo do Espírito Santo, encontra a Rebeca, que é um símbolo da igreja, para levá-la a Isaac, que é um símbolo de Cristo, ele presenteia a noiva. Oh, eu sinto a glória de Deus. Ele presenteia a noiva com 3 coisas. Ele presenteia a noiva com obras de prata, e na hermenêutica bíblica, obras de prata fala de redenção. Ele presenteia a noiva com joias de ouro, e na hermenêutica bíblica, joias de ouro fala de majestade. E ele presenteia a noiva com vestidos de linho, o que me fala de revestimento. O Espírito Santo é quem adorna a igreja, é quem reveste a igreja, é quem revela a igreja, a obra redentora de Cristo. Fique de pé comigo em nome de Jesus. O Espírito Santo está nos preparando para uma obra maior, para o momento áureo da igreja na terra. E esse momento é o encontro da igreja com Cristo. Você sabe por que você ama Jesus sem nunca tê-lo visto? Por causa do testemunho do Espírito Santo. Jesus disse: quando ele vier, ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de mim. Aleluia! Ele vai vir, mas não vai falar de si mesmo, ele falará de mim para vocês. A igreja ama a Cristo por causa do testemunho do Espírito Santo. Cristo ama a igreja e se apaixona por ela dia após dia, porque este mesmo Espírito, ele adorna a igreja, ele prepara a igreja. Quantos querem ser adornados por ele nesta noite? Quantos creem que ele vai adornar nesta noite a sua igreja? Eu quero convidar à frente todos os que não são batizados com o Espírito Santo. Os que não são batizados, você que não é batizado com o Espírito Santo, sabe o seu lugar e vem à frente em nome de Jesus. Eu vi muita mão levantando, dizendo que não era batizado e que queria ser.